Olá, candidato e candidata à carreira pública, você que está diante do seu desafio da carreira, né, da carreira profissional. Vimos aqui, novamente, abordar mais um tema, lembrando sempre que com equilíbrio e excelência você consegue resultados, né? E esses resultados dependem do seu empenho e depende da forma de você cumprir esse seu trajeto. Eu sou Luísa Ricota, sou psicóloga, sou professora e estou no espaço VIP JC com os temas, com essas videoaulas para que você possa lançar mão e poder nos assistir em qualquer momento, né? Quando você chegar em casa, quando você quiser complementar seus estudos. Porque, veja bem, preparação emocional, um candidato forte é um candidato que alia dois quesitos muito importantes, né? Ele precisa ser excelência na sua técnica, no seu conhecimento, porém ele precisa ser um profissional equilibrado, ele precisa ser um candidato equilibrado emocionalmente. Isso implica o quê? Condições emocionais, condições psíquicas, não é? Favoráveis. Então, veja bem, você que se dedica à sua formação intelectual, você está trabalhando no aspecto técnico, porém você precisa estar bem preparado emocionalmente. E é esse o trabalho que eu estou fazendo aqui nesse espaço JC, nos cursos de preparação emocional. Vamos falar agora sobre um assunto específico, não é? Mantendo-se em alta após sucessivas reprovações. Trabalhando com este público, né, seja como psicóloga, preparando candidatos, dando respaldo para aqueles que vão fazer a avaliação psicológica, provas orais, e o seu decorrer no percurso do seu processo de aprovação, que é esse o trabalho que eu realizo, e como professora, o que mais eu vejo é a frustração daqueles candidatos que, ao prestar provas, começam a vivenciar a reprovação. Como é que um candidato se sente? Então, esse tema é muito recorrente nas consultas que eu faço no meu trabalho, até mesmo nas cartas que eu recebo, nos e-mails, no Twitter, né? É muito comum, quer dizer, seja pelo lado motivacional, porque aquele que está vivendo sucessivas reprovações, ele até vive uma queda, não é isso? Ele passa a desconfiar, digamos assim, ou a desacreditar de que ele possa ser aprovado. A dúvida, a instância da dúvida presente na sua vida faz com que ele se sinta ainda mais o quê? Frustrado. Porque através do resultado que ele obteve naquela prova, ele passa a usar este resultado como um medidor. Então, ele se vê o quê? A candidata, o candidato incompetente, ainda aquém. Se ele está num processo inicial, por exemplo, se ele está estudando há pouco tempo e começa a prestar algumas provas para conhecer a dinâmica das provas, ele até se perdoa, não é? Ele se sente assim, bom, estou me preparando, eu sei que eu preciso de mais tempo, eu tenho candidatos concorrendo comigo mais fortes, não é? É assim que um candidato, quando inicia, pensa. Curiosamente, muitos daqueles, e aí nós poderíamos dizer que é sorte de principiante, muitos candidatos que estão numa ambientação tão tranquila e estudando há relativamente pouco tempo, né, alguns meses, ele vai lá, ele faz uma prova, ele é muito bem classificado. E, curiosamente, após ele se sentir muito vitorioso pelo resultado que ele atingiu, as próximas provas que ele faz,
ele já apresenta um olhar mais crítico, uma exigência, uma certa, não é, rigidez em relação ao seu ritmo, e isso acaba até trazendo para ele algumas dificuldades. Não é raro acontecer de, num outro momento, o seu desempenho ser muito aquém da primeira vez com que ele fez uma prova e se saiu muito bem. Então, veja bem, não existe uma regra, né, para aquele candidato que já é reprovado logo no seu primeiro concurso, no seu segundo, e no terceiro ele começa a apresentar alguns resultados de evolução a nível da sua preparação técnica, a nível dos seus estudos, não é? Agora, o que vai colaborar para essas reprovações? Aquele candidato que vive mudando de área, então agora eu faço área fiscal, agora eu faço um curso, um concurso para terceiro grau, agora eu quero fazer um concurso de segundo grau, melhor dizendo, né? Agora eu quero fazer um curso nível superior, né? Enfim, ele muda muito. Agora eu quero fazer um concurso de área jurídica, agora eu quero fazer um concurso de área administrativa. Muitas vezes ele se torna difuso, ele perde um pouco o foco, porque na verdade aquele candidato que quer atirar para todo lado e ele quer passar num concurso, e muitas das vezes ele tem que mudar as matérias do qual ele estuda, não é? Então, para alguns concursos, dependendo do nível, ele tem que se preparar para algum tipo de matérias, de disciplinas. E muitas vezes, algumas disciplinas de até recurso, né, que são associadas à profissão. Por exemplo, informática, não é? Por exemplo, digitação, né? Existem algumas provas, alguns concursos que têm ali uma prova de digitação. E ele estuda para uma outra, por exemplo, de esfera administrativa ou de esfera fiscal, que envolve mais parte tributária. Então, quando ele muda, quando ele sai de um foco e investe em outro, ele tem que correr para suprir, vamos chamar de algumas deficiências e lacunas que ele tem em relação a um determinado conhecimento ou aptidão. Porque, por exemplo, fazer uma prova de digitação é uma questão de aptidão, né? A pessoa ter aptidão, estar desenvolta para exercer rapidamente aquela função. Então, existe um peso. A mesma coisa, um profissional que está prestando cursos da área jurídica, né? Ele vai se destacar bem na área jurídica pelo conhecimento dele, se ele for para um concurso, por exemplo, de área administrativa, que tenha a matéria direito. Então, é evidente que ele pode sair muito melhor naquela disciplina em relação a demais candidatos que se inscrevem, que têm um perfil mais administrativo e que a matéria direito, por exemplo, para ele, ela é mais deficitária. Então, nós temos que considerar que os fatores que envolvem a tal reprovação são inúmeros. Seja esse aspecto difuso de investir em várias áreas e não ter, muitas vezes, uma certa cadência, um certo ritmo, um certo equilíbrio associado ao seu perfil, de uma forma bem apropriada, né? Bem apurada. Porque, veja bem, você toma uma decisão de prestar concursos, procura uma escola, você aciona meios de de investir nessa sua formação, como agora, né? Me assistindo aqui nessa aula, que essa é uma forma de você se preparar. E o que você faz? Você começa a usar o seu tempo, a investir a sua mente em ir se apropriando de determinados conhecimentos para que você vá formatando um perfil, não é? Muitas das vezes, nesse decorrer, você começa a se envolver muito mais com esse universo do que antes. Então, você passa a conhecer muito mais sobre o universo concurso público, você começa a ler o jornal, você começa a estudar,
você começa a assistir as nossas aulas gravadas, você assiste CDs, enfim, você passa a focar a sua vida, a se organizar para ter mais disposição física, você começa a mudar a sua cabeça, a adaptar a sua vida para esse projeto, não é? Em razão dessa sua escolha. E essa forma vai te levando para um perfil. Então, na verdade, aquele candidato que não sabe muito bem o que ele quer ser, ele vai encontrando dificuldades e ele não sabe por que ele reprova. Na verdade, ele sabe que ele quer ser aprovado. Mas ele já se perguntou se a função ou o cargo do qual ele está ali prestando, de fato tem a ver com ele? O que eu mais vejo também, é muito recorrente, são candidatos totalmente sem harmonia com o concurso do qual eles, por exemplo, a pessoa reside em São Paulo e ela faz um concurso no Pará, só que ela tem vínculos aqui na cidade e ela não teria condições, muitas vezes, de mudar. Nós temos aqueles candidatos com dificuldades financeiras e ele resolve fazer provas em várias regiões do país, não é? Então a carga de tensão e de responsabilidade, inclusive de investimento financeiro, é tamanho, não é? Que ele vai se transformando numa pessoa preocupada, tensa, porque o investimento dele é muito alto, não é? E ele se propõe a certos cargos e funções dos quais ele não necessariamente tem a clareza do que aquela função representaria ou se estaria alinhada ou afinada com o seu perfil profissional. Então, seja pela definição da região, seja pela definição da descrição da função, do cargo. Por isso é muito importante dizer a você, leia no edital não só as disciplinas, as matérias e as regras do jogo, né? Mas leia lá a descrição da função, verifique se de fato tem a ver com o que você reconhece em você como pontos fortes, verifique se há tempo possível para que você muitas vezes vai estudar, por exemplo, uma área tributária. Se você vai fazer um concurso porque você acha que aquele valor de salário é muito bom e você faz uma opção unicamente pelo salário, né? Não que isto seja errado, eu acho ótimo que você queira ganhar bem, né? Aliás, é merecido que todos nós possamos ter um ganho, né? Que há um retorno do que nós realizamos. Mas veja bem, o fato de você escolher uma carreira, por exemplo, pelo salário, te induz a reprovações, porque ela está associada com uma formatação, muitas vezes, muito distante do seu estilo, do modo de você operar profissionalmente, até da formatação da sua cabeça, né? Então, se nós pegarmos uma pessoa, por exemplo, é a mesma coisa que eu fazer uma comparação aqui agora, não são comparáveis, mas apenas para fins didáticos, aquele que estuda para mestrado, por exemplo. Um profissional que estuda com profundidade para mestrado, a forma de estudar para concursos é diferente. Então, veja bem, aquele que segue uma carreira acadêmica, não é, que investe na carreira acadêmica, ele forma uma mente a nível de aprendizado, a nível de realocar esses conteúdos, de uma forma muito diferente da sua, que está, por exemplo, investindo num conhecimento que é aplicável para as questões e aplicável para a aplicação do seu trabalho. Quem estuda para concurso, por exemplo, tem uma outra dinâmica diferente daquele que estuda para fazer a sua dissertação de mestrado e para fazer as suas reflexões. Então, veja bem, são instâncias diferentes. E é isso que eu quero te mostrar, que a sua reprovação, ela vem em decorrência
de uma série de aspectos que você não enxerga. E o fato de existirem aspectos que você não vê, não significa que eles não existam, não é mesmo? Então, abra os olhos, atente-se para o fato de que as reprovações que você vem acumulando, elas podem ser reflexo de uma série de escolhas e decisões que você vem tomando que não estão alinhadas com você, ok? Então, até breve e pense nisso.